Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai dar início aqui à segunda parte das nossas aulas referentes a fontes de energia e hoje a gente vai trabalhar a relação entre matriz energética e matriz elétrica, tranquilo? Então, a primeira aula nós falamos sobre fontes renováveis e não renováveis e hoje então a gente vai dar prosseguimento a esse conteúdo, debatendo então aí primeiro essa diferença entre o que é matriz energética e o que é matriz elétrica e depois a gente vai se debruçar um pouquinho mais sobre a matriz brasileira. Então aí é o que mais está relacionado aí às questões. Lembrando a vocês, esse assunto está entre os 10 assuntos mais cobrados no Enem desde 2009 para cá, então dediquem atenção especial ao conteúdo, ok? Então, mandando ver, pessoal, aqui quando a gente fala de matriz, da relação entre matriz energética e matriz elétrica, a gente precisa entender primeiramente o seguinte: matriz energética é um conceito mais amplo. A gente está trabalhando então aqui qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de geração de energia, né? Então você está falando aqui de energia elétrica que a gente usa para carregar os nossos dispositivos, para ligar as nossas TVs, ventilador, ar-condicionado. Isso daí está falando da matriz elétrica, mas também está falando da energia que a gente usa do ponto de vista logístico, para a movimentação dos carros, dos trens e por aí vai. A gente está falando também da energia relacionada aí à calefação, ao aquecimento das casas, ok? Então, quando a gente fala de matriz energética, é um conceito bem mais amplo. Lembrem daquele esquema lá do contido em, né? Que a gente costuma ver muito em alguns gráficos na matemática. Então, a matriz energética é mais ampla, e quando a gente fala de a matriz elétrica ela está contida, né, nesses dados relacionados à matriz energética. Então, quando a gente fala de matriz elétrica, a gente já está falando exatamente das fontes usadas para geração de energia elétrica, especificamente. Ok? Então, é um recorte mais limitado. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa ficar atento. Então, fazer essa distinção. Matriz energética é uma coisa e matriz elétrica é outra, certo? Um ponto importante para a gente abordar aqui é justamente a relação com o aumento da demanda por energia, certo? Então, a gente tem aí uma relação muito direta com o próprio processo de industrialização, né? O desenvolvimento industrial e, consequentemente, a urbanização decorrente dele geraram um aumento muito grande na demanda por energia no mundo. Então, os países estão constantemente buscando alternativas para aumentar a disponibilidade dessa energia. A gente vai lembrar, a gente precisa puxar da nossa memória, muitos de vocês provavelmente não vão lembrar, eu mesmo era bem pequeno, quando em 2001, aqui no Brasil, nós tivemos o fenômeno do apagão. O apagão ele foi o resultado de uma falha no projeto, na estratégia brasileira do desenvolvimento de energia na época. Então o Brasil passou aí, é bem verdade, né? Algumas décadas muito ruins, né, no final do século XX, a década de 80, a década de 90 foram décadas muito complicadas para o Brasil. E por conta aí da aplicação de medidas neoliberais na época, de corte de gastos e tudo, o Brasil acabou tendo aí um déficit na geração de energia. A população cresceu, né, a demanda nas cidades se expandiu e o fornecimento de energia não foi ampliado. E aí, então, acabou que o Brasil ficou, né, com descompasso em relação à demanda de energia e à oferta disponível, e o governo acabou tendo que tomar uma medida drástica nesse sentido, que foi justamente limitar, né, cortar literalmente a energia da casa das pessoas no Brasil durante o período da madrugada. Então, quando chegava ali por volta da meia-noite, né, todo mundo sabia que ia perder a energia em casa. Então você não ia ter luz elétrica na sua casa até amanhã do dia seguinte, lá por volta das 4, 5 da manhã, a energia voltava. Isso claramente foi uma medida drástica aplicada pelo governo na época, muito impopular, né? Por motivos óbvios, beleza? Então, nesse sentido, a estratégia do país para atender a sua demanda ela precisa ser muito bem feita,
ok? Então, isso está muito relacionado ao desenvolvimento da indústria, que tem uma demanda monstruosa por energia, mas também o desenvolvimento urbano. Então, a atividade rural ela é uma atividade que demanda infinitamente menos energia do que a vida como um todo nas grandes cidades. A gente sabe muito bem, quem aí já passou por isso em casa, ficou sem energia, às vezes até poucas horas, assim, poucos minutos, às vezes, a gente já fica meio perdido, né? Então, eu achei engraçado, eu tenho visto algumas coisas há algum tempo sobre automação de casa. Então, acender a luz quando você chega e tal, ligar a TV por comando de voz. Mas besteira dessa daí que a gente faz quando tá com a cabeça vazia. E aí eu lembro que um dos vídeos que eu estava assistindo sobre isso, o apresentador comentou. Ele falou: aí você faz isso tudo e quando cai a energia você volta para a idade da pedra, né? Porque você não consegue fazer absolutamente mais nada, porque tá tudo absolutamente, tudo na sua casa tá vinculado, você não consegue fazer absolutamente nada nesse sentido. Então, a ideia aí, essa brincadeira, ela demonstra claramente o nível de dependência que nós temos em relação à energia elétrica em função aí da vida urbana, ok? Então, fechando essa primeira parte, ficando claro aí pra gente essa diferença entre matriz energética e matriz elétrica, eu queria falar com vocês um pouco agora sobre a base da matriz energética brasileira. Eu estou aqui com os dados de 2018 e a gente percebe que ainda há uma participação importante dos hidrocarbonetos, dos combustíveis fósseis, na nossa matriz energética. Então, o petróleo aí com 36,4%, o gás natural com 13%, e aí, logo em terceiro lugar, nós já temos aí a energia hidráulica e em quarto lugar, os derivados de cana, e principalmente o etanol vinculado aí à questão logística. Então presta atenção aqui, galera. Aqui a gente está falando de matriz energética, então a gente está falando de toda a energia necessária no país, para todas as finalidades, não apenas energia elétrica. Então aqui nós temos a cana-de-açúcar aparecendo aqui como um aspecto muito importante no que diz respeito à logística no Brasil, né? Nós temos aí os veículos flex, que inclusive é uma referência em escala global, ok? E o consumo de etanol é bastante expressivo. Aqui, como eu comentei para vocês lá no último vídeo, a lenha ela é um medidor de desenvolvimento, né? Então o Brasil aí com 8% da sua matriz energética vinculada à lenha ainda é um valor não dá para dizer que é um valor alto comparado aí com a média global, mas ainda é um valor expressivo. Óbvio que se você pegar países muito pobres aí no ranking do PIB mundial, você vai ter uma participação muito maior do que a participação brasileira de 8%. Mas no final das contas, quando a gente olha, é um dado que é importante a gente sempre estar de olho, né? Comparativamente falando, é um dado bastante rico para a gente analisar. Aqui ele bota outras fontes não renováveis, 0,6%, outras fontes renováveis, então aqui além da hidráulica e a biomassa, que estão aqui, a biomassa nos derivados de cana e na lenha, e a hidráulica aqui sozinha, além dessas, né? Então aí se você for pegar energia solar, energia eólica, aquelas energias alternativas que eu comentei com vocês, isso aí vai somar 5,9%, que já é um valor legal. E por último aqui nós temos o carvão com 5,7%, ainda é um valor considerável, mas é bom lembrar, o Brasil tem pouca reserva desse recurso. A bacia carbonífera brasileira está majoritariamente concentrada na região sul do país. Então o carvão não é uma das principais fontes de energia do Brasil. Tem uma participação importante, né? Não é desprezível, 5,7%, mas está longe de ser uma das nossas principais. E aí, quando a gente olha esses dados, a gente percebe que o Brasil é uma referência no uso de fontes renováveis no mundo, pessoal. Esse é um discurso bastante utilizado pelas autoridades brasileiras quando vão a conferências internacionais, certo? Então, justamente o Brasil ele tem um potencial muito grande no uso dessas fontes renováveis. E aqui eu queria aproveitar para fazer um parêntese com vocês nesse momento, porque é uma discussão importante que a gente precisa ter quando discute fontes de energia é a seguinte pergunta, né, que eu faço para vocês. Qual é o grande desafio, galera? Qual é o grande desafio para você conseguir abandonar
as fontes não renováveis, deixar de usar petróleo, deixar de usar carvão, deixar de usar gás, deixar de usar urânio e começar a usar majoritariamente fontes renováveis, hidráulica, solar, eólica, né? A biomassa. O que você precisa. Qual é o desafio? Qual é a barreira que precisa ser transposta para a gente conseguir fazer essa passagem definitivamente? E essa resposta não é fácil, galera. Essa resposta está longe de ser fácil. Por quê? O grande desafio aqui envolvendo as fontes renováveis e as fontes não renováveis é que a maior parte das fontes não renováveis elas não podem ser transportadas, pessoal. Pensa na energia hidráulica. Se você tem rio, você o explora, constrói a barragem e faz a sua usina nuclear. A sua usina nuclear é mole? Você faz a sua usina hidrelétrica. Então, agora, se você não tem rio, sinto muito, não tem como utilizar, não tem milagre que você possa fazer para conseguir utilizar a energia hidráulica no seu território. A mesma coisa vale para a energia eólica. Ou você tem um aporte de ventos constante, forte o suficiente para girar a turbina, ou sinto muito, você não consegue utilizar. Ah, Alessandro, mas a energia solar todo mundo consegue usar. Mais ou menos, pessoal, mais ou menos. Porque a energia solar, sim, ela está disponível no globo todo, mas a gente sabe muito bem que a incidência dos raios solares é bastante diferente. Então aí você vai ter países mais próximos da linha do Equador, em latitudes menores, esses países vão ter maior potencial de uso de energia solar, porque eles vão ter ao longo do ano uma maior incidência dos raios solares no seu território. Enquanto países de latitude mais elevada vão ter um descompasso muito grande entre o fornecimento de energia no verão e o fornecimento de energia no inverno. Então, isso é um pouco mais complicado. Além disso, nós temos também questões climáticas mesmo, né? Você pega uma cidade como Londres, por exemplo, e Londres fica nublado durante 2/3 do ano. E aí, como é que você investe em energia solar numa cidade onde só faz sol durante 1/3 do ano? É complicado, né? A gente viu lá na aula anterior que o custo dessa energia ainda é alto, então não tem como você fazer um investimento desse tamanho para aproveitar durante só 1/3 do ano. E aí, quando você olha para as fontes não renováveis, petróleo, meu camarada, você vai lá no Oriente Médio, faz um furo na Arábia Saudita, tira o petróleo, bota num petroleiro e leva para qualquer lugar do mundo. O carvão mineral é a mesma coisa. O carvão mineral é um pouco mais complicado porque ele é muito pesado, ele é muito difícil de ser transportado, mas é possível de ser feito. Né? Não vou dizer que é fácil, é bem complicado de ser feito, mas é possível de ser feito. O vento não tem como, meu camarada. Ou você tem ali a energia solar, não tem como. O rio, não tem como. Você não tira o rio de um lugar e leva para outro, né, para conseguir, conseguir ter esse aproveitamento. Então, o grande desafio é justamente essa relação de disponibilidade do recurso. Embora os hidrocarbonetos eles estejam muito mal distribuídos pelo planeta, você pode pegar de uma parte que tem muito e levar para uma parte que não tem. É possível você fazer esse transporte. Já as fontes não renováveis, a maioria delas não tem essa possibilidade. A biomassa até tem. Você planta lá a cana-de-açúcar e exporta para quem você quiser. Mas como a gente já viu, a biomassa ela não tem essa. Ela não pode substituir o petróleo, por conta de uma questão de disponibilidade de espaço. A gente não tem área para plantar cana-de-açúcar suficiente para parar de usar gasolina e passar a usar a cana-de-açúcar. Então fica esse grande desafio. E aí o Brasil ele tem uma enorme vantagem porque ele é naturalmente muito privilegiado num território muito grande, né, com vasta disponibilidade de recursos naturais no território, recursos naturais diversos. Então tem um pouquinho de carvão, a gente tem uma quantidade de petróleo razoável, a gente tem disponibilidade de uso de energia solar, a gente tem uma rede hidrográfica maravilhosa, uma das maiores do mundo, a gente tem a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a própria bacia do Rio Amazonas, ok? Então com isso, o Brasil está muito privilegiado nessa condição de geração de energia, certo? E aproveitando que eu falei aqui da bacia do Rio Amazonas, eu queria fazer com vocês essa distinção aqui dentro da energia hidráulica, fazer com vocês essa distinção entre as bacias de planalto e as bacias de planície, certo, pessoal? Quando a gente fala em bacia de planalto, a gente está falando de bacias que são excelentes para o desenvolvimento
de energia hidrelétrica, porque você tem bacias onde você tem um desnível d'água natural. Então você não precisa gastar muito dinheiro fazendo uma barragem muito grande, você não precisa alagar uma área muito grande para fazer um lago que crie, né, a altura necessária para você ter ali a energia cinética que vai girar as turbinas com a queda d'água. Então, as bacias de Planalto elas são naturalmente mais propícias para a aplicação de usinas hidrelétricas. Ah, Alessandro, então quer dizer que a bacia de planície não serve? Não, serve também. Né? Só que os desafios são maiores, os custos são mais altos. Né? Porque a bacia de planície, com vale mais aberto, certo? Você precisa alagar uma área muito grande para criar o desnível d'água, você precisa então, construir uma barragem muito grande. Então, o custo de implantação ele cresce de maneira astronômica quando você vai recorrer a uma bacia de planície. E nesse caso, o Brasil ele de fato está enfrentando um dilema nesse momento, porque basicamente nós já esgotamos boa parte das nossas bacias de Planalto. O potencial já foi quase todo explorado nas bacias de Planalto e hoje o Brasil acaba se vendo obrigado a se deslocar para as bacias de planície para, como eu falei, né, continuar atendendo a demanda por energia no país, só que isso esbarra numa questão ambiental. Você começa então aí a se preocupar com os impactos que a aplicação daquele empreendimento vai gerar. Então você está falando aí então de perda de biodiversidade, você está falando de desmatamento, você está falando aí de impacto na fauna do rio. Então o Brasil ele tem uma biodiversidade riquíssima, então esses impactos eles são muito graves, que você tem uma série de espécies que são endêmicas, que é onde você só encontra naquela localidade e que podem ser perdidas. Então aí a gente enfrenta essa grande dificuldade. Né? Então nós temos algumas usinas no Brasil que acabaram passando por esse processo, né? Principalmente a bacia do Rio Xingu enfrentou uma grande dificuldade em relação a isso, não só pela questão ambiental, mas também pela remoção da população ribeirinha. Então nesse sentido aí o Brasil enfrentou essa dificuldade, certo, pessoal? Então a gente precisa ficar atento a isso. Fechando essa parte de entendimento, a diferença entre bacia de Planalto e bacia de planície, a gente parte para a matriz elétrica brasileira. E aqui, então, a nossa eficiência do ponto de vista energético ela é fenomenal. Né? 65% da nossa energia gerada a partir de usinas hidrelétricas. Então, o Brasil aí contribuindo muito pouco dentro da sua matriz energética, né, perdão, da sua matriz elétrica, ó, né, tem que tomar cuidado de vez em quando faz essa confusãozinha mesmo. Da matriz elétrica, o Brasil contribuindo muito pouco para a emissão de poluentes na atmosfera. Então, aí a energia hidrelétrica, muito forte. A biomassa já com uma participação, aqui mais uma vez eu destaco a questão do etanol. Energia solar e eólica ganhando força. É importante destacar, né, quando a gente fala de energia eólica, o grande reduto de aproveitamento dessa energia no Brasil é na região Nordeste. Então, na região Nordeste, ali nos arredores de Fortaleza, por exemplo, é muito comum você conseguir visualizar as fazendas eólicas, porque aquela região ela é naturalmente beneficiada pelo fenômeno dos ventos alísios. Então, os ventos alísios eles convergem, né, dos trópicos para o Equador. Então, as regiões ao longo da linha do Equador elas têm um potencial de exploração de energia eólica muito grande. E esse potencial está constantemente sendo expandido sendo aproveitado aqui no Brasil, notadamente na região Nordeste. Beleza? Então, carvão 4,1. Então, o carvão ele entra muito aqui, galera, quando se torna necessário o uso das usinas termoelétricas. Né? Então, quando a gente tem um aumento do consumo de energia, normalmente no período do verão aqui no Brasil, que é quando a gente tem que ligar o ar-condicionado de maneira muito constante, em geral, você tem um aumento da demanda por energia e, eventualmente, as outras fontes não são capazes de atender. E aí a gente coloca em funcionamento as usinas termoelétricas, que são, do ponto de vista ambiental, muito mais prejudiciais, porque elas vão queimar combustíveis fósseis, então elas são muito mais poluentes.
Então aí o uso do carvão, do petróleo e o próprio gás natural, eles vão entrar aí nessa conta para compensar essa necessidade de energia extra que nós temos durante o verão por conta aí da necessidade do ar-condicionado. E como eu tinha comentado com vocês lá na aula de energia, né, a energia nuclear ela tem uma participação bastante pequenininha, aí, só 2,6% da energia elétrica no Brasil. Como eu comentei, ela é muito mais importante para o desenvolvimento da tecnologia. Então, o Brasil ele domina essa tecnologia de maneira muito forte. O Brasil é referência, inclusive, na eficiência da geração de energia nuclear. Inclusive, a gente já teve alguns problemas, né, de questões internacionais com agências internacionais tentando vir aqui no Brasil fazer fiscalização na nossa usina e o governo brasileiro literalmente batendo a porta na cara dos fiscais internacionais, falando que não aqui. O Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, então não tem por que vocês se preocuparem com o que eu estou fazendo na usina. Eu tenho respaldo internacional para isso, então eu não vou deixar vocês entrarem. Tá aqui todos os laudos, tudo feito direitinho, mas entrar dentro da usina para ver como a gente enriquece o urânio, isso não pode, porque isso é tecnologia nossa, tecnologia nacional. Então, se alguém quiser utilizar essa tecnologia, que pague os royalties relacionados a ela, certo? Então, o Brasil aí conseguindo obter resultados muito positivos com o desenvolvimento da energia nuclear. E aí, para fechar, galera, essa nossa aula, que eu estou tentando fazer um pouquinho mais curtinha, a gente fala um pouquinho da bandeira vermelha na nossa conta de luz. Não sei se vocês já repararam, quem tiver curiosidade aí, dá uma olhadinha, pega a conta de luz aí nas suas respectivas casas e dá uma olhadinha. Tem sempre ali 3 bandeirinhas, né? Uma bandeira verde, uma bandeira amarela e uma bandeira vermelha. Essas bandeiras, elas são classes, né, de quanto custa o quilowatt-hora. Então, a medição da nossa luz aqui, para a gente pagar a conta, é feita em quilowatt-hora. Então, quando você consome pouco, você paga uma alíquota menor por essa energia. Então, se você estourar essa alíquota, que é quando você chega na bandeira vermelha, você tende a ter aí, então, uma conta de luz mais cara. Isso é feito, óbvio, tirando uma média do seu consumo anual. Então, isso é uma forma aí do governo tentar dar uma forçada no pessoal a controlar o consumo de energia elétrica na sua casa para que a gente não tenha um prejuízo coletivo. Isso normalmente está vinculado, galera, como eu coloquei aqui para vocês, com a redução da vazão dos rios. Então, a gente tem alguns períodos, algumas estações do ano, aonde os reservatórios eles acabam baixando, chove menos, então a recarga da bacia hidrográfica ela acaba ficando um pouco comprometida. Então, com isso, você tem que reduzir o consumo de energia, porque você não pode ficar abrindo a comporta o tempo inteiro para ficar passando água, porque senão o reservatório fica vazio e você tem uma interrupção no fornecimento. Então aí você tem a aplicação dessa bandeira vermelha na conta de luz para dar uma freada ali na população, para ela fazer um controle. E é importante a gente fazer esse controle para não ter desperdício de recursos, né? Então, cuidado aí na casa de vocês, sair e apagar a luz, aquela coisa que a mãe fica sempre no nosso ouvido falando, né? Para não deixar a luz acesa quando sair do cômodo. E aí a gente tem outras questões, né? Buscar eletrodomésticos com uma eficiência energética melhor. O Inmetro faz essa avaliação e disponibiliza na etiqueta que vem afixada em todos os produtos eletrônicos que a gente compra. Então, geladeira, né, televisor, essas coisas, olhar quais que têm a maior eficiência energética, que gastam menos energia por hora ligado. Trocar as lâmpadas de casa por lâmpadas mais eficientes. Tudo isso aí ajuda nesse controle, né, dessa redução da demanda por energia. E aí, normalmente você para, mas por que a gente paga mais caro? Né? Porque quando os reservatórios ficam vazios e a gente precisa compensar esse déficit de energia, são acionadas as usinas termoelétricas. E essa energia é mais cara, pessoal, do que a energia proveniente da usina hidrelétrica. Então você tem isso acaba sendo transferido para o consumidor final, que somos nós. Então, essa energia, a partir da queima de combustíveis fósseis, ela é mais cara, ela custa mais dinheiro para ser gerada, então isso acaba sendo transferido para o consumidor final, através dessa prática aí da bandeira vermelha, né, na nossa conta de luz. Então, fiquem ligados nesse sentido. Pessoal,
Esse foi um panorama geral aí pela matriz energética e elétrica brasileira. Eu espero que tenha ajudado vocês. E aí a gente se vê numa próxima, beleza, pessoal? Galera, um forte abraço, até mais.